Olá, homens que gostam de estilo, de andar com estilo, e mulheres que gostam de homens com estilo. Peaky Blinders, o homem imortal chega com delicadeza de um soco inglês nas telonas, com aquela sutileza emocional de um trauma mal resolvido de 13 anos atrás. Logo lá no trailer já víamos ali a grande e querida pergunta que diabos, ou no caso, quem diabos é Tommy Shelby? E olha, depois desse filme, a resposta continua obviamente sendo ninguém sabe. E na verdade, nem ele sabe. Porque se na grande série que foi fenômeno mundial, Peaky Blinders, já existia essa dúvida, se o homem, que é um gênio, um monstro e alguém extremamente traumatizado com um bom gosto fraterno, você chega aqui nesse filme, pega tudo isso e joga ali um temperinho, mas joga numa panela de pressão ali emocional e espera sair o resultado, que é nada mais nada menos que uma história que se passa anos após ao final da série, que foi um fenômeno mundial, e aquele final que parecia talvez ali, talvez agora ele encontre a tão esperada e tão desejada paz. Um spoiler, ele não encontrou. Tommy agora vive isolado, vive escrevendo memórias, vive cercado por fantasmas, e não fantasmas simplesmente metafóricos, mas extremamente... vou deixar você ver assim para você entender, né? É quase um Pinterest de trauma aqui. Interpretando ele de novo, porque ninguém mais consegue, só poderia ser o nosso amado e a todo momento Cillian Murphy, mostrando um Tommy completamente diferente. Agora, mais velho, por isso, consequentemente, mais lento e principalmente mais cansado também. Ele não é simplesmente aquele cansado de nossa, eu trabalhei muito hoje, enfrentei a Avenida Brasil e cheguei aqui no Rio, em casa, em Jacarepaguá, com uma dificuldade enorme. É um cansaço de alma mesmo, tipo, tanta coisa que eu já fiz de errada e nem sei por onde começar a me arrepender dentro dessa história amarga que é a minha vida. E claro, como toda pessoa que quer mudar de vida, nós vemos aqui que ele acaba escolhendo o quê? Voltar para o crime, porque nada puxa mais do que um passado mal resolvido, do que voltar para o crime, voltar para a coisa errada. Quem traz ele de volta a esse mundo maravilhoso, bem distante de uma Disney? Claro, é a família, né? Sempre é a família. Com destaque aqui para a irmã Ada e para o filho Duke, que basicamente é a versão, assim, podemos dizer, mais jovem, com menos filtro e mais necessidade de provar alguma coisa. Meu guerreiro e minha guerreira, vemos aqui que aquele cara ali, o Duke, interpretado por Barry Keoghan maravilhosamente, é aquele personagem que você olha para ele, reflete, pensa e fala, cara, isso vai dar muito errado. E assim, depois você descobre que você estava certo, realmente deu, já que o filme coloca os dois ali contra nada mais, nada menos que nazistas. Exatamente, nazistas. Porque quando você não quer discutir moral complexa, você exatamente traz nazistas e coloca no meio do seu roteiro, coloca no meio da sua história e pronto. Assim, qualquer crime vira praticamente quase que aceitável, posso assim dizer, né? É o famoso, não sou tão ruim assim, afinal, olha para esse cara aqui do lado. Né? E aqui entra, claro, uma crítica importante que eu não poderia deixar de simplesmente apresentar aqui para vocês. A série sempre foi uma moral muito cinza, e a gente às vezes nega isso. É sempre aquela questão de sobre fazer coisas horríveis por motivos justificáveis. Mas o filme, ele traz esse tema e acaba simplificando muito bem esse tema, esse assunto, essa pauta, posso dizer. Transforma o conflito em algo que seja mais direto, algo até mais cinematográfico, mais profundo,
menos profundo, posso dizer, mais explosivo, mas que no final das contas funciona sim, funciona muito bem. Perde, claro, uma certa camada psicológica que fazia você questionar se estava torcendo realmente pela pessoa errada. Claro, a gente sempre está torcendo por ele, mas sempre houve aquela frase que a gente acaba diminuindo isso. Mas assim, existem momentos absurdamente bons dentro desse filme, apesar que tem alguns pontos ali, umas pontas soltas que não tem aquela força da série, mas há cenas que misturam chuva, tensão, silêncio de um jeito que realmente te prende de jeito, existem confissões que doem de verdade, existem olhares que falam mais do que qualquer diálogo inteiro, e claro, se você esperava violência em Peaky Blinders, tem a violência casual do mar, porque ninguém ali sabe resolver nada conversando, e isso é sensacional, claro. Se não tivesse isso, não seria nosso Peaky Blinders. A trilha sonora, com certeza ela está impecável, impecável como sempre, como se era de imaginar, porque se tem uma coisa que Peaky Blinders ela não sabe errar, é fazer você se sentir uma pessoa estilosa, mesmo vendo gente tomando decisões péssimas. E vem aí o grande ponto central desse filme, que não é exatamente a ação, mas o legado que é deixado. É a memória que é implantada. É aquela perguntinha, sabe assim, aquela pergunta que eu posso dizer até meio que incômoda, que é mais ou menos assim: quem é a pessoa que conta a sua história? Você, ou será que é as consequências do que você faz? E assim, a gente sai do cinema muito refletindo nisso, né? Tom Shelby aqui não é simplesmente um homem que a gente conheceu nas séries do decorrer desse ano. Ele é verdadeiramente uma lenda. Ele é certamente um mito. Ele é quase um personagem de folclore. Só que, claro, junta álcool, muito álcool, e junta menos redenção do que em outras histórias. Mas ao mesmo tempo você vê assim um fio condutor que leva ele a ser o salvador para alguns e destruidor para outros. Do fim disso tudo, nós vemos o Shelby, que é alguém que está tentando ainda entender se há tempo de consertar alguma coisa. Sim, o filme ele deixa um gosto meio amargo quando você termina de assistir. Por enquanto, assim, podemos ver que Toby tenta não repetir os seus erros de outrora, né? Os erros que ele fez no passado. Duke aparece aqui literalmente caminhando na mesma direção que o nosso herói, posso assim dizer, né? Nós podemos então ver assim, indiretamente que o ciclo ele continua. E um resumo ácido que eu posso dizer para isso tudo, para ser bem direto, que não é um filme sobre redenção, é sobre tentar, talvez, quem sabe até falhar, não é sobre mudar, é sobre carregar aquilo que foi você, não é sobre paz, mas é verdadeiramente sobre sobreviver ao próprio passado. E claro, no fim das contas, Cillian Murphy faz o que pouquíssimos conseguem fazer de verdade. Ele simplesmente pega um personagem que já deveria ter virado caricatura para o cinema, para a cultura pop, e ele consegue puxar com a atuação incrível dele alguém que ainda existe humanidade nele, só com o olhar do nosso Cillian, só com a respiração do nosso Cillian, só com o silêncio do nosso Cillian. Em outras palavras, Peaky Blinders, O Homem Imortal, pode até não ser o filme perfeito, eu concordo. Ele pode, algumas vezes, até exagerar, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue entregar algo que é muito raro. Um final que não alivia, ele não consola. Um final que não tenta te fazer sair bem dessa história. Mas, sabe de uma coisa? Lá no fundo mesmo, a pergunta nunca foi, realmente, quem foi Tommy Shelby? Sabe qual é a verdadeira pergunta? A pergunta é: será que existe paz para alguém como ele? Fearless.